Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso episódio especial do podcast Caminhos na Vida. Para quem sentiu falta nesse tempo aí, a gente ficou um tempo parado, são 2 semanas sem episódios praticamente, e que aconteceu bastante coisa nessas 2 semanas e isso me impossibilitou aí de gravar os episódios de segunda, quarta e quinta de manhã. E por esse motivo também você está recebendo esse episódio na noite de hoje. Quero colocar aqui até uma data mesmo para a gente não esquecer desse dia. Dia 6 de novembro de 2023. Que é um dia especial onde eu retomo as gravações do episódio de hoje em especial, mas que essa semana teremos ainda pelo menos mais 2, dando sequência à leitura de textos, indicação de temas que eu vou recebendo e que a gente vai gravando aqui. Então esse episódio aqui é um pouco mais longo, ele vai ter aí mais do que os nossos 15 minutos, justamente por uma homenagem muito especial que eu vou fazer no podcast. Vocês vão entender o que vai acontecer a partir de agora. Então, nesse episódio especial aqui, é um agradecimento a um grande amigo chamado Ari Valoni. Esse cara entrou na minha vida em 2000. Eu trabalhava numa empresa em São Paulo. Eu iniciei nesse emprego em junho de 2000. Foi uma das primeiras pessoas que me receberam nesse emprego naquela época. Eu estava chegando na cidade de São Paulo novamente para trabalhar e ele veio com o seu carisma, sua amizade e me conquistou desde aquela época e isso durou 23 anos de amizade. Vou contar uma historinha aqui para vocês de como que aconteceu e o que aconteceu depois, né, para a gente poder marcar esse episódio como sendo um episódio especial para o Ari, que a gente carinhosamente chamava de titio, meu titio Ari. Quantas vezes eu falei isso para ele em áudio, né? Meu titio Ari. E assim, antes de começar a história de fato, né, eu quero falar aqui 4 coisas que o titio Ari me ensinou ao longo desse tempo, né? Que, na verdade, são coisas que a gente já fazia antes, de alguma forma, e aí ele veio reforçar esses ensinamentos através da prática, né, numa pessoa que já estava aí com uma boa caminhada na vida, já tinha passado por grandes empresas e realmente me ensinou bastante coisa. E a primeira delas é cultivar os relacionamentos com as pessoas queridas e por longos e duradouros anos. É uma coisa que eu venho fazendo desde que eu me entendo por gente. Eu tenho amigos posso citar aqui pelo menos 30, 40 anos. Eu estou com 47. Então, eu tenho amigos de muito tempo que eu procuro, que eu pergunto, eu quero saber como está, como estão, o que estão fazendo, como é que está a família. Então, enfim, cultivar relacionamentos são coisas que a gente sempre fala que uma hora ou outra a gente vai conseguir aí um retorno para conhecer mesmo como estão as coisas e saber como que as pessoas estão, mas também para benefício próprio, né? Por que não? Você ter a chance de ser ajudado por pessoas que você conhece há tanto tempo e a chance de você ajudar as pessoas que você conhece há tanto tempo. Obviamente, a gente não vai fazer isso com todos que passam na nossa vida. São aquelas pessoas especiais que a gente conheceu há muito tempo
e que a gente com certeza traz com muito carinho no coração. E o Titio Ari foi um desses caras, uma dessas pessoas que chegou e me mostrou que era possível de fazer isso. Aí eu via como ele fazia isso com os seus colegas, os seus amigos, as pessoas especiais com que ele conversava. Isso foi para mim muito marcante. A segunda coisa é buscar a calma, né, e a paciência em trabalhos manuais. O Ari era um cara que, de fato, bateu com a minha personalidade, com a minha pessoa. Também nesse processo eu fazia e faço até hoje um origami, que é um sapinho. Através de algumas dobraduras lá, eu consigo fazer um sapo, que esse sapo até pula. E quando eu fiz a primeira vez nesse trabalho onde eu estava, e eu faço isso com frequência em vários momentos, onde eu passo, eu vejo um papel, vou lá e dobro, e sai um sapinho. Às vezes eu faço uma família de sapos, né? Um sapinho maior, um sapinho menor, os filhos. E quando eu fiz a primeira vez, ele também fez muito parecido com o meu. E ali a gente trocava esses presentes entre amigos, né? Então, não só por isso, mas eu via que ele tinha uma habilidade manual muito boa, né? Ele com as mãos ele fazia coisas, né? Então ele montava pipas. Uma das últimas coisas que eu vi ele fazer, uma pipa enorme, grande, que ele ia soltar na praia. E ele me mostrou o passo a passo disso, né? Através do WhatsApp que a gente conversava. E outras coisas também que ele ia fazendo. Ele gostava de som, ele tinha a calma para sentar, escutar um som de qualidade, das músicas todas que a gente trocava, né? Tinha uma passagem muito interessante que ele falava sempre de um cara chamado Barry White. Barry White era um ícone aí dos anos 80, dos anos 70, que quem viveu nessa época, um pouco mais adolescente, quase adulto, não se esquece das músicas, né, que passava. Bee Gees ele gostava muito, Low House, Barry White, enfim. Me apresentou um cara chamado Mario Biondi, que eu escuto sempre, lembro do Ari, né? Então ele tinha essa paciência com coisas manuais, trabalhos manuais, que isso me invejava muito, no bom sentido. Lá atrás, na minha infância, adolescência, eu também tinha, né? Eu desenhava, fazia algumas coisas, montava algumas coisas, quebra-cabeça, essas coisas todas, né? E depois eu me vi muito ligado a esse tipo de trabalhos manuais quando eu conheci o Ari. Uma outra coisa que ele me mostrava sempre é que ele enfrentava a vida com muita alegria, né? O Ari ele sempre estava com um sorriso. Nunca vi o Ari triste. Já vi o Ari puto da vida, mas triste jamais. Então ele chegava, contava piada, fazia amizade fácil, falava com todo mundo, contava muitas histórias, assim, sempre com muito bom humor e muito carinho com quem ele se relacionava, né? Ele olhava para as pessoas com um carinho imenso. Ele era um cara grande, um cara que realmente chegava com um certo respeito nos lugares, todo mundo olhava para o Ari. Então é um cara que realmente enfrentava com tudo que vinha na vida dele com muita alegria, né? E a outra coisa que eu vi aqui são as histórias para contar. Como esse podcast ele é baseado também em histórias de vida, e vocês vão entender um pouco mais sobre isso na outra fase que vai começar dentro em breve. A gente já fez uma prévia, a gente vai trazer mais pessoas, mas eu queria ter a chance de trazer pessoas para contar histórias de vida nesse podcast. E o Ari tem muitas histórias para contar com base em tudo que ele já viveu, tudo que ele passou na vida dele, né? Então, ter a história para contar com base em tudo que a gente vive é uma coisa que você passa para outras pessoas muito facilmente e com veracidade. Você não vai mentir sobre o que você não viveu, né? Você não vai montar uma história a partir do momento que você não viveu. Você vai cair em contradição. Se você tem isso vivo na sua memória, daquilo que você viveu, então você vai passar com muito mais propriedade. Nosso contato ele foi de 2000, seguramente até 2006, 2007, quando eu estava nessa empresa. Ele já tinha saído.
Depois de um tempo, mais ou menos uns 10 anos, a gente perdeu um pouco do contato, né? Trocamos alguns e-mails nesse tempo. Lá para 2017, mais ou menos, a gente conseguiu, com o lado da tecnologia, o WhatsApp, a gente conseguiu se reencontrar. Mas eu nunca mais encontrei o Ari pessoalmente, eu sempre falava com ele, né? Então, depois de um longo período aí de 10 anos, no final aí, mais ou menos de 2017, a gente voltou a se encontrar, a conversar, tivemos um contato através das redes sociais. Eu já trabalhava com essa parte de mentoria de carreira e desenvolvimento de pessoas, ainda estava na área de tecnologia muito atuante, e apresentei esse meu lado, a nova fase que eu me encontrava, para o Ari, para ele poder então conhecer o que eu estava fazendo naquele momento. Então ele se admirou e ele falou que não sabia que eu, o cara que estava lá na época trabalhando com ele na parte de sistemas, é um cara mais quieto, fazia assim um outro tipo de apresentação, mas ele não entendia que aquilo poderia se transformar numa pessoa que falasse muito bem, que segundo ele eu tinha o poder da fala, que eu teria que colocar isso para mais gente. Tudo que eu fazia, que eu falava para ele, ele escutava 2, 3, 4, 5 vezes. E ele foi o grande incentivador, né, com o passar dos tempos aí, para eu poder me colocar a mais nesse mercado e trazer mais e mais assuntos falados aqui num podcast que seja, ou até mesmo em áudios onde eu mandava para ele poder escutar. E ele foi o grande incentivador do próprio podcast, que no passado se chamou Sua Incrivelmente também. Quando eu apresentei a ideia a ele recebia, comentava todos os episódios, falava que estava gostando muito, me perguntava coisas sobre o que eu estava falando, tinha dúvidas que muitas das vezes eu não sabia, né, solucionar de cara, mas eu pedia um tempo, ia lá, pesquisava, voltava, né, e mandava mais áudios para eles que nem estão gravados. Esse material se perdeu, né, durante muito tempo que a gente fez isso, né, mas eu nunca deixei de mandar alguma coisa que ele realmente tivesse dúvida, para eu poder então crescer e aprender com ele também, porque ele também vinha com muito ensinamento. Ele vinha com bastante ensinamento. Ele falava coisas, contava os casos, contava as histórias, né, contava as histórias por onde ele passou de empresas também. Isso me trazia muita coisa para aprender. E ele passava também isso para a Eliana, que a Eliana é a esposa, né, casada aí com ele há mais de 40 anos. E ela também, muitas vezes, eu escutava a Eliana falando ao fundo: que legal, isso é legal, o que ele falou, tá certo, tal. Então isso me dava um reforço de que realmente eu estava ali no caminho certo, tá? Nesse ano de 2023 foi um ano diferente em vários sentidos para mim, mas em fevereiro, mais ou menos em fevereiro, março, se não estou enganado, ele me ligou, pediu para eu ligar para ele, na verdade, para a gente conversar, e essa foi a última vez que a gente conversou por telefone. A gente falou sobre uma doença que ele estava tendo naquele momento, uma dificuldade que ele estava tendo, e que ele queria que eu indicasse um lugar para ele poder se tratar espiritualmente, né? Que ele tinha certeza que ele seria curado pelo lado espiritual, né? Eu indiquei mais ou menos o que eu acredito. Ele foi no lugar e ele começou um tratamento com médicos aqui no nosso convívio, com o médico convencional, que a gente chama da medicina humana. Além do que, ele continuou ainda com algum tipo de tratamento espiritual. Mas depois ao longo aí de 8 meses, ele não resistiu. E aí ele partiu para o outro lado. E foram aí alguns meses que eu acompanhei à distância, porque eu não via mais o Ari. Ele também estava numa situação bem complicada de receber visitas, mas eu sempre conversei com a Eliana, que é a esposa, inclusive que eu falei para ela que eu ia fazer um episódio especial, e eu fui acompanhando esses últimos dias aí do Ari, né? E para que a gente pudesse então acompanhar essa passagem para o outro lado, que fosse uma passagem tranquila, que ele não sofresse tanto, né? Eu tive a chance de mandar uma mensagem de áudio para ele no dia do seu falecimento.
Foi uma semana bem tensa para a Eliana, porque a gente sabia, pelo conhecimento que a gente tem na parte espiritual, que o fim estava realmente próximo, né, no fim dessa vida terrena. Ela me mandava as informações, ao mesmo tempo que a gente pedia que Deus tivesse a misericórdia, eu o levasse. A gente sabia que isso ia ser uma partida dolorosa para todos que iam ficar aqui, para os 2 filhos que ele tem, para os amigos, para os familiares. E ele teve um dia que realmente ele não conseguiu suportar, e nesse dia eu mandei uma mensagem para ele, né, por WhatsApp, desejando, primeiro me agradecendo pelo processo que a gente teve juntos, pela passagem aqui na Terra juntos, né, por tudo que a gente passou, pelas datas importantes que ele teve na minha vida, por quando ele me deu conselhos que eu precisava ouvir no momento em que eu fiquei sabendo que eu ia ser pai pela primeira vez, né? A parte de PNL, Programação Neurolinguística, quem me apresentou o primeiro material, talvez a Eliana não saiba disso, mas a primeira pessoa que me apresentou um livrinho de PNL foi o Ari, que ele comprou numa banca. Ele me deu esse livro, ele falou assim: estuda esse livro que você vai usar para criar o seu filho, como você vai criar com muito carinho, com esse seu jeito, você vai gostar muito do que você vai ler. E daí para frente, né, tudo que foi acontecendo. Então eu tive essa oportunidade de mandar uma mensagem para uma pessoa tão querida, tão amada por muitos e por mim, me despedindo, né, com um até breve, e que daqui a pouco a gente se encontraria novamente num ambiente diferente, onde ele já estaria curado das coisas que ele estava passando aqui, e que ele fosse em paz, que ele realmente tivesse a oportunidade de conviver com outras pessoas do outro lado, que outras pessoas viriam ajudá-lo em algum momento, inclusive a mãe dele que partiu, né, a gente acredita que ela esteve com ele durante esse desenlace, durante essa passagem que a gente chama aqui no Espiritismo, né? Foi um momento triste, forte, né? Mas realmente a coisa se cumpriu e ele partiu. Está lá do outro lado, recebendo todos os cuidados possíveis. Sexta-feira agora teve uma semana que ele partiu já, e a gente acredita, né, que isso tenha sido muito bom para todos, que ele esteja agora realmente sendo cuidado, que está passando por um momento aí de reconexão com ele mesmo, entender tudo que ele passou aqui nessa vida encarnada. Meu agradecimento especial vai para a Eliana também, né, que é uma pessoa que eu conheci pouco, tive apenas um contato presencialmente falando, que foi na data do meu casamento, mas que o Ari sempre falou que essa mulher era uma mulher incrivelmente forte, né, e ela provou isso ao longo desses meses aí que eu pude acompanhar. Muito mais tempo até ela provou do lado do Ari por tudo que eles passaram juntos, né? Mas ele sempre falava assim: a Eliana é uma baita mulher, ela faz os esquemas dela lá na escola onde ela trabalha, é uma mulher firme, decidida, não se abala, é bem forte. Ele falava sempre dela isso, né? E ela, com certeza, ela fez por merecer tudo isso que ele falava, porque as coisas não chegam assim na nossa vida de uma hora para outra, a pessoa inventa nada sobre o que a gente está falando. Então, eu acredito mesmo que a Eliana seja isso tudo que o Ari falou e muito mais. Eu quero agradecer aqui por me permitir também esse processo de homenagem aqui para o meu querido amigo, irmão Ari Valoni, né, que a gente acompanhou durante esse tempo todo. E que isso aqui se torne um áudio, um podcast feliz, né, alegre, para a gente poder lembrar de tudo que aconteceu na nossa vida com o titio Ari do nosso lado, né, onde a gente estava. Então,
Das vezes que a gente tomava café junto, quando eu estava chegando ali na Avenida Paulista, eu dava uma ligadinha para ele, esperava ele chegar, a gente ia lá, tomava um café e tal, depois ele ia lá, fumava o seu cigarrinho, subia lá no prédio e a gente trabalhava. Durante o almoço também a gente saía, então assim, são muitos momentos, né? Muitos momentos nas trocas também de áudios que a gente fazia aqui, para ele poder me inspirar em algumas coisas. Eu falava, titio, me manda aí o que você precisa saber. Eu vou procurar aqui e aí eu vou falar alguma coisa para você. E ele vinha com perguntas assim, totalmente obscuras para mim, que eu tinha mesmo que procurar. Ele falava assim, me fala aí, o que você acha de tal assunto, assim, assim, assim. E eu ouvi dizer que era assim e tal. E eu ia lá, procurava, botava minha opinião, às vezes eu falava que não concordava com aquilo que ele estava falando, né, e a gente seguia, mas sempre com muito respeito, muito conhecimento mútuo dos dois lados, ele aprendendo, eu aprendendo, os dois aprendendo juntos, e eu tenho certeza que a gente fez aí uma boa passagem juntos aqui e um bom relacionamento, né? Então esse é o episódio aqui que eu deixo para vocês. Aqueles que estão acompanhando aqui a saga do Caminhos na Vida, uma das vertentes do podcast, que é mostrar o caminho que a pessoa percorreu, né? O Ari passou por muitas empresas, teve muitas experiências boas, né? E com certeza muita coisa para agregar. Em algum momento aqui eu falei que ele tem, né? Porque eu acredito que ele não... A gente não pode falar que ele tinha, porque ele tem, ele está vivendo num outro plano, num outro lugar, né? Ele num outro lado da vida, mas ele nunca deixou de fazer isso e ele continua fazendo isso da forma como ele fazia aqui, né? E ele está lá para ajudar quem chegar por lá também e aqui também influenciar com os bons pensamentos. Então, esse lado do podcast é para contar a história da vida das pessoas. Você está vendo aí a foto dele ao longo desse vídeo, caso você esteja assistindo pelo YouTube. Eu vou trazer pessoas no podcast, sim. A partir de dezembro eu estou pretendendo trazer já uma pessoa para a gente poder conversar e vai ser um esquema desses tipo podcast que você encontra na própria internet, onde a gente conversa, troca ideia. A gente fala sobre a vida, a gente conta caso, conta piada, algo que dê para influenciar quem está escutando também e que você possa também contribuir com as suas perguntas, caso você esteja assistindo ao vivo. Mas a gente vai fazer a divulgação disso para que você possa acompanhar. O que eu quero mesmo deixar claro aqui é que o podcast ele não parou. Alguns me mandaram mensagens, falaram que estão com saudade dos áudios. Isso vai acontecer ainda nessa semana, fique tranquilo aí, é só um tempo que eu tive que tirar também para resolver alguns problemas pessoais que a gente teve aqui e outros desafios também que a vida vem nos mostrando e a gente não pode parar. Então, quero deixar para você aqui um ponto de reflexão, como eu sempre faço, né? E que você me traga também comentários sobre quem na sua vida te deixou reflexivo e que talvez hoje não esteja mais aqui conosco, mas que te ensinou alguma coisa, né? Quem nessa vida que você está passando hoje te ensina ou te ensinou alguma coisa que você traz isso guardado no seu coração. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, porque em algum momento você que está me ouvindo também vai ser a pessoa que influencia outras pessoas. Você que está me ouvindo vai ter alguém que vai sentir a sua falta quando você partir ou quando você se distanciar de algum jeito. Então, é bom a gente pensar nesse caminho, né, que é um caminho de duas mãos. Você é influenciado por alguém, mas com certeza você também influencia outras pessoas. Eu deixo aqui meu carinhoso abraço para todo mundo da família aqui do Ari, Eliana, Caio e Ian, que são os 2 filhos, né, e todo o resto que ficaram por aqui, que eu tenho certeza que estão vibrando positivamente aí nessa nova vida que eles se encontram. Eliana, muito obrigado por essa grande oportunidade que você está me dando aqui.
como eu até já tinha pensado, isso foi talvez um pedido que eu fiz há muito tempo atrás, que eu pudesse me despedir de alguém que estivesse próximo da partida, e eu tive essa chance através aqui da sua permissão, e eu estou à sua disposição para o que você precisar. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido esse podcast em primeira mão antes do seu lançamento. A todos vocês que me acompanham, muito obrigado. A gente continua crescendo nas redes. Nossa meta de chegar a 1.000 pessoas até o final do ano não terminou ainda. A gente está chegando lá. Vamos chegar a 1.000 pessoas até o final do ano. Conto com a sua ajuda, conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento, conto com a sua inscrição. Muito importante para a gente poder continuar esse trabalho e que tenha ajudado aí as pessoas de uma forma geral. Muita gente fala que está sendo muito bom receber. Se você também deseja receber isso aqui com frequência, deixe o seu contato aqui nos comentários para mim, que eu entro em contato com você, e aí a gente consegue colocar você aqui na minha lista de distribuição via WhatsApp, tá bom? Então é isso, o episódio de hoje fica por aqui. Agradeço demais você ter ficado comigo nesses 25 minutos aqui de fala. Fiquem com Deus e eu te vejo no próximo episódio do Caminhos na Vida. Um abraço e até.